Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Olá, eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda, instrutora de yoga, mas durante muito tempo dei aula na Escola Pública Estadual de São Paulo. Olá pessoal, eu sou a Gabi, também sou professora, então ainda estou em sala de aula e também trabalho com Ayurveda. E foi inclusive nesse caminho aí, né, de trabalhar muito, de não ter, o famoso não ter muito tempo, que eu encontrei o yoga, comecei a praticar e depois o yoga, o Ayurveda. E aí o que eu posso compartilhar com vocês é que isso mudou completamente minha relação, né, comigo mesma e com os alimentos, com as escolhas que eu faço para o meu dia a dia. Pode parecer brincadeira, mas na verdade comigo foi um trajeto exatamente assim. Eu tinha muitas crises de labirintite, então a labirintite, um médico me indicou para o yoga. Ele falou, olha, você pode tomar remédio a vida inteira e as crises vão continuar aparecendo em cada momento de estresse da sua vida. Se você praticar yoga, você tem grandes chances de você não ter mais crise de labirintite. E assim foi. Fui para o yoga, não tive mais crise de labirintite, então foi aí que fiz minha primeira formação. Quando eu fiz essa formação, a ideia era fazer uma formação para mim, para não precisar, para onde eu estivesse, poder pensar em uma prática e assim por diante. E depois me encantei e acabei migrando aos poucos para o mundo do yoga e depois para o Ayurveda. E alimentação e rotina, né, cotidiana, pode parecer mínima mudança muitas vezes, mas é transformadora e é sobre isso que a gente vai falar aqui um pouquinho com vocês, sobre a nossa experiência presencial alimentando-se com Ayurveda. E antes, também quero compartilhar um pouco da minha trajetória aí com o Ayurveda. Eu conheci o Ayurveda depois que eu comecei a praticar yoga, então lá nos 2017, 2018, enquanto eu estava no doutorado. E desde que eu era muito nova, né, muito jovem, eu sempre tive crises de gastrite. E aí eu me lembro, né, que foi na formação, então fui fazer uma formação, como a Van disse também para mim, mas hoje eu percebo que eu posso compartilhar esse conhecimento com outras pessoas, ajudar outras pessoas. Mas me lembro de ter comentado com o meu professor, né, por que eu não conhecia isso antes. E aí eu comecei a colocar todo esse conhecimento em prática e desde então não tenho mais as crises de gastrite. Assim, a ideia é, quando a gente se conheceu, inclusive, num dos cursos de Ayurveda que fizemos em comum, e o que eu acho muito, 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 muito lindo, na verdade, muito enriquecedor do Ayurveda é que é pensar de forma tão integral a saúde e a vida, e tá tudo conectado, e tá tudo interligado, que a gente vai desmistificando, na verdade, uma ideia que a gente tem de Ayurveda, que muitas vezes está super relacionada e super ligada com o hinduísmo, com a própria Índia, e a gente não tem nada contra as pessoas que podem ir para a Índia, que podem fazer cursos lá, maravilhoso, inclusive, quem puder vá. Mas, assim, é muito importante a gente conseguir fazer o Ayurveda, que é o Ayurveda na sua essência mesmo, que é aquele que a gente faz aonde a gente estiver, em qualquer lugar do mundo. A gente não precisa do produto X da Índia, que a gente vai ter que pagar importação, isso e aquilo. E por que não? Porque o Ayurveda, a grande base dessa terapia é a alimentação. E aí, conversando muito sobre isso, sobre essa ideia e sobre quanto mudou a nossa vida, a gente pensou então em fazer uma experiência presencial em São Paulo, né, porque moramos aqui, que a gente chamou de Alimentando-se com Ayurveda, que é alimentação física e um pouquinho de nutrição aí também para as emoções e para a alma, né, como a gente gosta de dizer, porque na verdade, né? Então a gente sempre conversa sobre formas de trazer esse conhecimento para o nosso dia a dia, né? Então eu até sempre brinco assim, você não precisa das tâmaras para praticar o Ayurveda, embora elas sejam importantes, né? Mas não pode usar isso de desculpa para não fazer. Então nós pensamos uma experiência, né, uma vivência com elementos e com alimentos que a gente tem no nosso entorno. Então, vou contar um pouquinho para vocês de como que nós planejamos e pensamos essa programação, né?
começa com uma recepção, com ampliação ali da percepção dos sentidos também, sempre relacionando com essa questão dos sabores e da alimentação. Depois nós vamos conversar um pouco sobre, né, os polêmicos doshas, o que são esses doshas e a relação deles com os seus sabores. Vocês sabiam então que tem, né, a constituição dos sabores são muito parecidas com a dos doshas? E aí, dependendo do que a gente escolhe para se alimentar, isso pode agravar ou pacificar um dosha. E aí, outro tópico que nós pretendemos levar e discutir também com vocês e trazer a experiência são as ervas, né? São as ervas que curam, porque o Ayurveda é muito bonito por isso. Tem várias ervas que são simples, por exemplo, a cúrcuma, o gengibre, a própria uva passa, que estão no nosso dia a dia, que são fáceis de encontrar e que são remédios, né, medicamentos poderosos pela visão do Ayurveda. E sobre as ervas que curam, a gente também vai ensinar a fazer 3 das 5 formulações básicas do Ayurveda, porque são formulações que são muito fáceis de fazer, e aí acompanha essa lógica de que as ervas estão aqui nas nossas mãos, as formulações também, a gente consegue fazer em casa, e a gente precisa aprender a fazer direitinho e saber para que eu uso aquilo, para qual dosha eu uso aquilo. E aliás, hoje, então, essa aula aqui que a gente vai fazer, que vai ser um bate-papo aula, é justamente para falar sobre o que são doshas, o que é isso que a gente ouve falar, tem questionário, tem um monte de coisa por aí, e enfim, um monte de gente fala dos doshas, mas o que são doshas e por que eles são tão importantes para o Ayurveda? Esse é o tema dessa aula aqui de hoje, e a gente já vai entrar nesse tema, mas a gente queria um pouquinho fazer essa breve apresentação, não só nossa, mas também da experiência presencial, para te convidar. Se você está em São Paulo, pode participar da experiência no dia 17. Faz a sua inscrição, a gente vai fazer uma experiência com pouquíssimas vagas, justamente porque a gente também quer, no finzinho dela, abrir para as pessoas falarem dos seus desequilíbrios de saúde, para a gente conseguir ali pensar em conjunto, então, a partir do que a gente aprender na experiência, compartilhar nessa experiência, para a gente pensar em conjunto por onde a pessoa já pode começar, para que ela saia dessa experiência realmente com um caminho aí para conseguir trilhar e com autonomia, mas um caminho com autonomia em segurança, óbvio, para a saúde dela e que transforma. Então, bora para a aula, né? Vamos entender um pouquinho do que são os doshas. Vamos então falar um pouco sobre doshas, né? Essa é a palavrinha, eu acho que talvez uma das mais faladas e relacionadas ao Ayurveda hoje em dia nesse mundo de internet. Com certeza você já fez ou já viu aí pela internet algum questionário para identificar o seu dosha. E a gente chama de identificar a Prakriti, que é a sua constituição de nascimento. E assim, é furado, gente. Não façam. Esse questionário provavelmente vai te indicar ali o dosha que está aumentado ou diminuído no seu corpo, que não é a sua constituição de nascimento, né? Então, para esse caso, se você quiser saber qual é a sua real constituição, o ideal é você procurar um terapeuta ayurvédico para fazer isso, né? Então a gente vai entender um pouquinho o que são esses doshas, de onde que vem essa ideia de dosha, e aí a gente vai num papo mesmo. A ideia é que essa aula seja uma aula um tanto diálogo com você que está aqui vendo, para entender o que é isso e por que é tão importante para a gente quando a gente vai se alimentar, por exemplo, tá? E aí isso a gente vai trabalhar muito na experiência. Bom, pro Ayurveda, todas as coisas materiais, elas são constituídas de 5 elementos, né? E aí eu vou utilizar a tradução, mas a tradução ela não é exatamente o que são os elementos, tá? Então a gente tem éter, ar, fogo, água e terra. Todas as coisas materiais, inclusive o nosso corpo, né? Inclusive a gente, tudo. Esse copo, a água que está aqui dentro e assim por diante, é constituído desses 5 elementos. O que difere os 5 elementos da Vanessa e os 5 elementos da Gabi, por exemplo? É a quantidade que eu tenho de cada um desses elementos.
E esses elementos, eles são, vamos pensar assim, subdivididos em 3, que é o que a gente vai chamar de tridosha. Tridosha são 3 doshas. Cada dosha tem os 5 elementos, mas eles têm mais 2 deles, vamos pensar assim. Então, vou dar um exemplo na prática. Então, por exemplo, Vata dosha. Vata dosha, ele é constituído principalmente de éter e ar. Éter, a gente pode pensar, as traduções são éter, espaço, é akasha, o nome em sânscrito, e ele se refere aos espaços vazios. E ar é vaio, que não é o ar que a gente respira, porque o ar que a gente respira também tem os 5 elementos. Então, assim, o ar vaio é responsável por movimento. Então, esse vaio dá movimento, e o movimento ele só pode acontecer dentro de um espaço vazio. Então, pensa, eu gosto muito da analogia do liquidificador. Pensa o seguinte, você lota um liquidificador de alguma coisa, até a bordinha. Você vai bater, ele bate? Não, porque ele precisa de um espaço aí para ele conseguir fazer o trabalho dele. A mesma coisa é o movimento do nosso corpo. Quando o nosso vata tá show de bola, a gente tem tudo funcionando bonitinho. Por isso ele é considerado o dosha mais importante, porque ele dá movimento para os outros, que a gente vai falar já já. Então, assim, esse movimento ele vai acontecendo e ele vai acontecendo bem. Quando alguma coisa obstrui, a gente tem um desequilíbrio de vata dosha. Então, a gente vai começar a agravar a vata dosha ali. Então, ele pode estar, como a Gabi já falou, aumentado ou diminuído. Aumentado... Muito movimento. Muito movimento. Pensa. A Frida quer participar da aula também. Exemplificando. Tá exemplificando o vata dosha gravado. Então é muito movimento. Então quando a gente fala, nossa, eu fui sentar para fazer uma meditação, mas a minha cabeça não para. Eu não consigo, né? Eu começo assim. Com pessoas, né, que ficam paradas e batendo pé, sempre, batendo pé, se mexendo. Isso é muito vata dosha aumentado. Por outro lado, o vata dosha diminuído ele também não é interessante para a gente. Por quê? Porque vem a letargia. O outro dosha, então, é Pitta. Pitta dosha, ele é formado principalmente de fogo e um pouquinho de água. Então, essa parece ideia. Oposto, né? Parece... A gente fala assim, mas faz sentido. Faz sentido mesmo. Pitta, ele é responsável por metabolizar as coisas. Então, por isso o elemento fogo nele é tão forte. Só a gente pensar no combustível num carro, que é líquido, mas ao mesmo tempo ele incendeia. Ele tem muito fogo. A gente não vai beber gasolina. Por quê? Porque a gente sabe que aquilo ali é puro combustível, é pura energia de queima, de combustão e assim por diante. Isso é Pitta, né? Acho que é um bom... É óbvio, gente, que a gente está fazendo analogias para a gente conseguir entender as coisas. Não vai falar que a gente falou que gasolina é Pitta. Para deixar mais didático. É só para deixar mais didático. Mas a ideia é essa. É a gente entender que tem, então, uma fluidez da água, mas o elemento mais importante que vai conseguir metabolizar, então, processos digestivos, processos de queima, quando a gente sente uma coisa queimando muito no nosso... Ai, tô com uma gastrite que eu sinto arder, queimar. Meu Pitta tá gravado. Não tá bem esse Pitta aí não, porque se tivesse bem, eu não estaria sentindo essa queimação. Então, você percebe que a gente já está nos exemplos evidenciando o quanto os elementos estão ligados ao funcionamento do nosso corpo, mas não só. Como a gente consegue identificar elementos que estão entrando em desequilíbrio. E aí é muito importante a gente conseguir olhar para isso, fazer esse processo de autoconhecimento que a gente está fazendo aqui no grupo de WhatsApp, porque esse processo do passo a passo de autoconhecimento do corpo, da alimentação, você consegue identificar esses desequilíbrios no início, antes deles se tornarem uma doença propriamente dita. Então é bem... E é isso que a gente gosta de trazer, ensinar para você a pensar na racionalidade do Ayurveda.
Porque faz muito mais sentido, por exemplo, agora que você já conhece, né? Esses dois doshas, os elementos que são os principais da constituição deles, e observar isso no seu corpo, do que simplesmente pegar um questionário de internet e vai apontar lá desequilíbrio em vata, e não necessariamente às vezes esse desequilíbrio é em vata, né? Pode ser algum outro dosha que traga um reflexo ali para aquele que o questionário aponta. E é interessante também, a gente pode até deixar junto aqui com esse vídeo um materialzinho com as principais características dos doshas, né? Porque, por exemplo, eu tô falando das funções desses doshas no corpo, mas eles têm qualidades também. Então, se a gente fosse pensar em vata, né? Secura é muito presente em vata. Então, tô com a minha pele super ressecada, meu cabelo super ressecado. Eu tô com um vata aí que tá me dizendo, eu tô agravando. Talvez eu não esteja gravado ainda, mas eu tô começando a agravar se tá muito ressecamento aí. Então, essas características são características que a gente pode observar no nosso corpo físico. Então, pita, esse exemplo da queimação. Então, ou tô com a minha pele muito inflamada, todas as vezes eu tenho muita acne que queima, sinto arder. Foliculite. Foliculite também. Então, assim, presta atenção nas características, nas qualidades desse desequilíbrio, por exemplo, e depois dá uma olhadinha no materialzinho. Vai ser bem simples o material que a gente pode mandar aqui junto com as características de cada um desses doshas. E por fim, o terceiro dosha, que tem gente que diz kapha dosha, pra gente não importa muito, depende da região da Índia que você tá. Então, assim, às vezes as pessoas vão falar, kapha dosha, às vezes kapha dosha. Não importa. O que importa é você entender que ele é constituído principalmente de terra e água, né? E aí, kapha, então o que é terra? E aí eu gosto de pensar aí se a gente fosse fazer um bonequinho de barro. A gente pega uma terra secona, coloca lá um pouquinho, começa a colocar a água. O que a gente vai? Moldar. O que kapha vai fazer com a gente? Essa estrutura aqui. Então, se não tem kapha, não tem estrutura física. Então, assim, pensa, vata movimento, pita metabolismo, kapha estrutura. Tudo que é estruturado, tudo que tem peso, tudo que tem forma é ação de kapha dosha no nosso corpo. E por isso eu gosto dessa analogia de moldar argila, por exemplo, né? Que é uma terra. Então, assim, fiz um negócio de argila. Se eu faço muito bonitinho, ele fica lá, ele se sustenta, fica anos. A mesma forma é o nosso corpo. Se eu dou alimentos com características de kapha dosha para o meu corpo e eu tô com a digestão boa, ou seja, Agni, que é outro fogo que não é pita. E a gente vai falar bastante sobre Agni na experiência presencial, mas assim, quando eu tô com isso, que eu nutro esse meu corpo, dou alimentos que vão estruturar isso aqui, a gente tem uma melhora da nossa saúde e uma melhora, inclusive, da nossa emoção. Porque a gente não pode esquecer que nossas emoções elas estão completamente relacionadas com a alimentação também. Esse é outro aspecto que a gente vai trabalhar na vivência, né, na experiência presencial, e nós também estamos trazendo aqui para o grupo no WhatsApp. Então, pensar, por exemplo, aquele alimento, o que ele gera no meu corpo, o que ele me traz, além da nutrição, né, que seria aí essa primeira característica do alimento, primeira propriedade que a gente busca na alimentação, mas e para as emoções? Como eu fico quando eu me alimento, quando eu faço aquela escolha? Então, assim, essas são as características gerais dos doshas. Lembrando que a gente vai sempre citar 2 elementos predominantes desses doshas, mas todos eles têm os 5 elementos. Tudo tem os 5 elementos. Outra coisa importante, eles têm essas qualidades que a gente chama de gunas. Então, eu dei um exemplo de vata. Vata é seco, pita é quente, kapha a gente pode dizer que é untuoso, é pesado. Então, assim, mas isso a gente vai deixar aqui no material para vocês, a gente não precisa ficar falando cada um deles, que é fácil de entender. E essas características, quando você entende essa lógica de construção das coisas do Ayurveda, aí você consegue olhar para um alimento e saber se neste momento da sua vida esse alimento vai te fazer bem ou não. Por quê? Pensa, sei lá, numa beterraba. Ela é água e ela é pesada, né?
Então, ela deve ser mais parecida com Kapha dosha, por exemplo, do que com Vata. Se eu pegar uma folhinha de alecrim e uma beterraba, eu não preciso nem provar. Só de pegar uma e outra, eu já sei, né? Um galinho que seja de alecrim. Eu já sei com qual é... o que ele é mais parecido? A beterraba é o galinho de alecrim. Com qual dessas características dos doshas? Se um é leve, se um é ar, se um é movimento, e outra é terra, é água, é peso, eu já sei que eu tenho aqui na minha mão. Então, se eu tô letárgica, pesada, muito inchada muitas vezes, eu vou dar prioridade para qual dos alimentos? Aí a gente entra em uma outra lógica ayurvédica. E a gente entra nessa outra lógica que é Samana e Vishesh. Então, por exemplo, pegando a metáfora que a Vanessa fez, né? Se eu estou me sentindo muito letárgica e aí eu vou lá e como essa beterraba, o que vai acontecer com essa minha letargia? Ela vai aumentar. Então, eu preciso procurar alimentos que tenham uma característica oposta. Então, essa já fica aí uma outra dica para vocês. Lembre-se sempre que semelhante aumenta semelhante. Então, aquele dia que eu tô muito agitada, né? O vata, a gente fala o vata lá estourando lá em cima. Vata gravado, vata lá em cima. Então, a dica é, não vai tomar café, né? Porque o café, ele tem a mesma característica ali dentro dos sabores de Vata dosha. Então, se é igual com igual, isso vai aumentar. A gente precisaria trazer o quê? O peso. Então, num dia desse de muita agitação, um leitinho ali vegetal com inhame, né, seria mais adequado para você. Então, vai ajudar a trazer, vai trazer esse peso que às vezes você precisa em um dia muito agitado. A mesma coisa ao contrário. Muito letárgico, não quero sair da cama, não quero fazer nada. Pimenta, né? Um gengibre, um chazinho de gengibre bem picante em decocção. Vai te ajudar a levantar ali, né? E ter ânimo, né? Tirar essa letargia. E o mesmo acontece com as nossas ações. Então, assim, tô super... A gente diz, né? Mas dizem que isso é algo do Ayurveda brasileiro. A gente fala, tô super vateada, né? O vateado. O vateado, isso não existe em outro lugar assim do mundo. Né? Ou seja, eu tô com o meu vata gravado, né? A gente quer dizer quando a gente tá falando isso. E aí eu vou correr 1 hora, porque vai me fazer bem. Não, vai agravar mais. Você vai ficar mais ansioso ou mais ansiosa. Você vai ficar com a cabeça mais cheia de coisas, com muita coisa. Então, assim, a energia aumenta? Aumenta. Só que a questão é que, em relação à sua concentração e assim por diante, você vai agravando o vata. Então, o que você deveria fazer se você já está muito ansiosa, muito dispersa, com pouca concentração em relação à alimentação? A Gabi falou, em relação à minha postura. Bom, vou sentar e vou respirar, vou colocar meu pé no chão, o pé na terra. Na terra, vou sentir esse lugar onde eu tô e vou colocar minha presença aqui. Só aqui. E vou prestar atenção em tudo que está acontecendo aqui. Você não precisa nem meditar. A gente não está nem falando de meditação. Só assim, o que tem aqui nessa mesa? Eu vou prestar atenção só no que está aqui e eu vou descrever para mim em 5 minutinhos, nos mínimos detalhes, o que eu estou enxergando. Ou seja, você parou, aquietou e levou a sua atenção para uma coisa só. Então, você está trazendo kapha, trazendo terra, trazendo mais estabilidade. Então, é sempre essa lógica no Ayurveda. Semelhante aumenta semelhante e diferente diminui diferente. Então, como é que eu tô? Por isso que a autoobservação é tão importante. Sim. Até uma coisa que acontece muito, né? Geralmente as pessoas com insônia ou com queixas de sono, muita gente, o que tem um senso comum? Eu tomo um chazinho antes de dormir. E o chá, qual que é a característica dele? É leve. Né? E aí você vai entrar com esse chá antes de dormir, de um sono que já é agitado. Muito provavelmente, aí tem que analisar, claro, todo, mas esse chá pode trazer um efeito reverso, inverso do esperado, que seria acalmar e trazer mais agitação. Isso acontece muitíssimo, assim, e por isso que no Ayurveda a gente fala, a lógica é outra. Quando a gente entende essa lógica, aí a vida muda. A vida muda porque você já sabe o que vai te fazer mal, o que não vai te fazer mal. E uma coisa que é muito importante é pensar assim, não é porque é natural que serve para todas as pessoas. Justamente por essa constituição. Então, se eu tenho o meu corpo nesse momento muito mais vata e pita,
Se eu tomar o chá que uma pessoa que tem uma constituição muito mais capa, por exemplo, está tomando e para ela está fazendo bem, para mim não vai fazer. E não é porque, ai, não dá certo, não acreditei, não era, não coloquei intenção. Não, é porque existe um corpo físico e esse corpo físico precisa ser bem cuidado. E às vezes naquele momento também não é o que o seu corpo precisa, né? Pode ser que em outro esse chá te faça bem. Sim. Então, é aprender esse olhar. Essa é a ideia, então, a gente trazer um pouco desse do conceito de tridosha, que é de Vata Pitta Kapha hoje. Inclusive, essa é sim uma aula pré-requisito, é uma conversa, não é nem aula, é uma conversa pré-requisito para a nossa experiência do dia 17 agora. E por que é uma conversa pré-requisito? Porque a gente quer utilizar o dia 17 para debater a relação dos 6 sabores do Ayurveda com os doshas. Então, você chega lá já sabendo o que são os doshas e o que é, ou com as suas dúvidas, não entendi isso, não tem problema, porque a gente já parte de outro patamar. Esperamos que você tenha gostado, entendido um pouquinho o que são os doshas. Assista essa aula hoje, então, e mais para o final da tarde, início da noite, nós vamos abrir o grupo. Caso você tenha alguma dúvida, você pode entrar em contato conosco e a gente vai conversando. Até mais, gente! E vou deixar aqui o convite novamente, se você realmente quer transformar a sua saúde e quer transformar a sua relação com a alimentação, está em São Paulo, inscreva-se para a nossa experiência presencial, porque ela está muito linda, gente, de verdade. E a gente faz nela coisas que mudaram a nossa vida. Senão a gente não estaria nem aqui falando tanta coisa assim, é porque realmente é impressionante o quanto muda a vida da gente, tá? Então tá super convidada. Na verdade, vocês podem fazer em 10, 12 vezes, nem tá tão caro assim. Aliás, não tá cara, não, porque o tanto de conteúdo que a gente vai trabalhar e o tanto de transformação que vai gerar na sua vida, ela tá quase de graça, você vai perceber. Quem fizer vai perceber. É sério. Então, está convidada, a gente vai deixar o link aqui embaixo. Faz a inscrição agora. E muita gratidão pela presença de vocês aqui. Namastê.